Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a Conexlog. E hoje a gente tem aqui duas pessoas muito bacanas da empresa Sofia Pet, né? Que é uma empresa que se originou aqui no Rio Grande do Sul e hoje ela está se expandindo aí a nível nacional. E a gente vai falar de duas cadeiras muito legais aqui, né? Porque a gente tem tanto a pessoa que representa a logística da Sofia Pet quanto também a pessoa que representa a parte comercial. E é um assunto interessante porque muitas vezes a gente não coloca na mesma conversa o quão importante é a logística para que faça com que de fato a venda, né, faça com que o comercial ele continue acontecendo, que o produto esteja no estoque adequado, na data correta, né, e realmente que as promessas sejam cumpridas. Então sejam muito bem-vindos, Ariel e Henrique, é um prazer tê-los aqui com nós, né, a gente, vamos acelerar esse começo, o Adão aqui comentou porque, porra, vocês estão gastando conteúdo à toa, né, então legal demais, e vou ler aqui, né, o Ariel, profissional com sólida experiência em logística e controle operacional. Já trabalhou por mais de 3 anos aí na aviação de Santa Teresa como analista de controle, passou 5 anos na Quick Logística como supervisor de logística e soma aí mais de 10 anos como gerente de logística na Sofia Pet. É, começou a formação em engenharia, iniciou a formação, né, em engenharia de produção e atualmente cursa logística pela Anhanguera, unindo experiência prática com desenvolvimento técnico. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aí conversar com nós, falar um pouco mais da tua experiência, Ariel. Eu acho que é muito legal a gente não apenas falar a respeito do conteúdo aquele que a gente sabe, que é do lado de transportador, mas somar todo o teu conhecimento de conteúdo de logística aplicada dentro de uma indústria e vai ser muito rico. Muito obrigado por ter vindo. Como também aí, o Henrique, profissional com mais de 20 anos de experiência em gestão comercial, atuou por 8 anos como representante comercial e tem formação em gestão comercial, além de MBA em gestão de empresa, mercado pet, comportamento do consumidor. Obrigado também aí, meu amigo. A gente agradece a oportunidade de bater esse papo e sempre estar crescendo junto, né? Aprendendo alguma coisa, é sempre bom. Comercial é assim, né, cara? Eu acho que sempre a gente vai poder estar falando um pouquinho mais a respeito aí, que vai somar pro nosso repertório, vai ser legal, mas sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Antes de eu começar aqui, acho que Ariel te apresenta, cara. Vê, eu fiz uma leitura aqui, mas quem que é o Ariel? Fala um pouquinho mais da tua história, do teu profissionalismo, né? Da tua carreira. Porque descomplicar a logística, eu acho que é isso, né? A gente tem que estar em pleno desenvolvimento sempre. A gente tem que buscar sempre se adaptar. Pouco que a gente está falando agora a respeito das novas regras e normas aí que a gente está recebendo, que a lei brasileira ela está impondo, né? Vamos falar assim, impondo aí a nós. Mas fala de ti, antes da gente começar aí. Quem que é o Ariel? Como é que tu chegou até aí? Como é que é essa tua vida lá na Sofia Pet? Muito bem. Bom, eu sou um goiano que veio parar aqui no Rio Grande do Sul. Isso faz cerca de... Eu vim para cá aos 17 anos, né? E eu não comecei logo de cara na logística. Eu fui caindo para logística, digamos assim. A minha escola base na logística foi boa. Eu comecei muito bem na aviação de Santa Teresa dentro da área da mobilidade urbana. Então era cercado de muitos bons profissionais ali. É uma empresa que tem muito prêmio em PGQP e outros processos de qualidade. Então a minha escola começou ali. Depois eu vi que eu poderia ir galgando mais coisas para mim, né? Acabei indo para Minas Gerais trabalhar na Quick Logística, que hoje virou JSL, foi incorporado para JSL. E logo voltei, de fato, para o Rio Grande do Sul. Fui trabalhar na Sofia Pet, junto do Henrique, essa galera ali. Que tô ali já há mais de 10 anos. Logística é uma área que é muito desafiadora, né? Porque tu tem que andar muito alinhado com o comercial, com a proposta da empresa, com a cultura que a empresa te pede, né? Que são lá a forma que ela quer que vê o teu trabalho dentro da logística. E além disso, organizar as pessoas para que essas diretrizes sejam feitas. E a gente sabe que logística não é tão simples de fazer ela funcionar. Você tem um plano, mas vai aparecer muita variável atrapalhando. E a gente sabe disso, né? E aí entra aquela resolução de problemas rápidos que você consegue entregar dentro da logística. Então é uma área que ela é desafiadora, mas quando tu lida muito com pessoas, quando tu consegue fazer bem, tu gosta. Tu acaba gostando daquela área e conseguindo, sabe, desempenhar bem. Lida muito com pessoas e atender pessoas é bacana, é legal, quando tu consegue atendê-las bem, né?
Acho que é mais ou menos por aí, meu. Olha que massa, cara. Eu tenho algumas crenças particulares aí comigo. Primeiro que é muito difícil que uma pessoa sonha lá na escola, na época do ensino médio, eu sonho em trabalhar com logística. Eu acho que não, cara. Eu ainda não consegui provar essa tese, né? Mas, porém, a partir do momento que tu entra realmente em uma carreira onde tu consegue, com excelência, atender pessoas, resolver problema, tu ter esse senso de urgência aplicado, tu nunca viver exatamente o mesmo dia 2 vezes. Porque é isso que é logística. É tu meio que cumprir a promessa lá do comercial, os bichos velhos lá inventam os negócios malucos que tu tem que resolver na hora. Mas a gente se sentir capaz, de fato, de atender uma promessa que eu nem sabia que existia, cara, isso é muito gratificante, né? E além de tudo, é colocar de fato, né, a diretriz, vamos falar assim, de grandes companhias em ordem e fazer planos acontecerem. Eu acho que essa que é a parte mais gratificante, de fato, da logística. E o doutor Henrique, né? Fala aí, meu amigo. Cara, Porque de nada disso que nós estamos falando pode acontecer se não tem alguém lá na ponta fazendo a promessa, né? Cara, essa relação comercial e logística, ela é muito importante, né? Às vezes as empresas não dão muita bola pra isso, mas é fundamental, porque um depende do outro totalmente. Se não tiver a venda, não tem por que ter logística. Se não tiver logística, não vai acontecer a venda. Até tu vende a primeira vez, não entrega, acabou com tudo, né? Até vende uma vez, né? E aí já era, né? Mas nem concretizou, porque o cara não entregou, ou deu problema na entrega, né, Ariel? O cara chegou pra entregar, tá atrasado. Acontece bastante. Mas falando um pouquinho de mim, assim, cara, comecei sempre, trabalhei nessa área comercial, sempre com atendimento a pessoas, né? Até bem curioso, meu primeiro emprego, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei como orientador turístico num parque, então eu levava a galera, tinha que apresentar como é que funcionava, assim. Sempre gostei muito disso, de estar envolvido com pessoas, de bater papo, de conversar, né? De tentar influenciar de alguma forma, ajudar essas pessoas, né? Então, acabei pendendo sempre para esse lado do comercial. E tô na Sofia já fazem 17 anos como gestor lá. Já era gestor antes na indústria que nos atende, que é a indústria Nutrire, né? A Sofia hoje ela distribui as marcas da Nutrire. Então, eu já tinha essa experiência no comercial. Vim para a Sofia, cheguei aí um pouco antes do Ariel, uns 7, 8 anos antes do Ariel. E aí, cara, a gente tá lá, né? Sempre enfrentando novos desafios, buscando crescimento, tentando incentivar as pessoas, porque o maior papel do gestor hoje, eu acho que é esse, né? Eu vinha de fazer a coisa acontecer quando eu era representante comercial e passei a ter que incentivar pessoas para que elas façam acontecer, né? Não sou eu que vou diretamente lá atender o cliente, fazer o pedido. E assim funciona também com a questão da logística. A gente também tem que estar em sinergia com o pessoal da logística. Tenho que me meter lá também, às vezes, no departamento do Ariel, conversar com a galera da logística, né? Sempre que a gente tem treinamento com o nosso... Dá certo, não dá certo, vamos... toda vez que a gente vai treinar o pessoal da logística... O pessoal gosta de ver o gerente comercial e falar com eles e tudo, não só o Ariel da logística. Eles gostam, eu já falei isso pra eles, cara, isso é muito bom. O que é legal pra nós lá, né? E o que a gente precisa? Eu costumo dizer sempre, a Sofia ela é uma empresa de venda. Então, cara, todo mundo que trabalha na Sofia, a galera que faz o faturamento, o pessoal do financeiro, toda a equipe comercial, obviamente, toda a equipe da logística, tem que estar voltada pra venda. Óbvio que eles não vão vender, mas eles têm que estar voltados para que a venda aconteça. Então, desde que entrou o pedido dentro da empresa, toda aquela galera ali tem que ter uma visão, cara, eu preciso fazer esse pedido chegar no cliente e a venda realmente se concretizar, né? Então a gente tenta sempre cortar aqueles entraves de, isso aqui não vai dar. Não, mas isso aqui não é comigo. Não, mas isso aqui não tem como. Então, a gente tem essa circulação em todos os setores lá, principalmente do comercial. Então, quando o Ariel vai dar treinamento pro pessoal da logística, eu participo, eu vou junto, né? Eu mostro pra eles o quão importante é o trabalho deles, porque às vezes dentro da logística, a galera acaba enxergando que tipo assim, não, eu só tenho que ir lá e entregar um produto. Cara, não é só entregar um produto. A gente trabalha com alimento para pets, que hoje são parte da família. Então, assim, cara, tu tá levando um alimento pro filho daquela pessoa, né? O cara trata o cão e o gato dele como filho. Então não é só fazer uma entrega. Não é só chegar lá e jogar um produto, eu vou deixar aqui e azar. Não. Tem que ter todo um cuidado com esta entrega, de como ela vai acontecer, porque eles são parte importante disso. E eu acho que isso também é legal, porque tu dando essa importância e mostrando o quão importante o pessoal da logística é pro negócio, eles acabam se sentindo valorizados e eles conseguem desempenhar muito melhor o trabalho deles. Então a nossa logística hoje, a gente tem um grande reconhecimento por parte dos clientes, porque
toda a cadeia tenta fazer com que o pedido aconteça. A gente sabe que o problema vai ter, vai dar alguma confusão, né? Porque, pô... Mas a gente tá falando de vida, né? De universo. é um organismo, mano, né? Então, isso. cara, vai ter alguma coisa que vai acontecer diferente do normal. Quando é o normal, o processo é tranquilo. Uhum. Mas aí, às vezes, vai acontecer alguma coisa diferente. Então, a gente tem toda essa preocupação de que, cara, este pedido tem que ser entregue. Não vamos trazer o pedido de volta para a empresa. Ah, mas teve um problema, cara, vamos refazer uma nota, vamos deixar um canhoto pendente, vamos, amanhã eu já te trago, sabe? Então, assim, são formas que a gente encontra e que a gente dá uma certa liberdade para todos os setores da empresa para que as coisas realmente aconteçam. E o cliente seja penalizado o mínimo possível. Então, tipo, pô, tava precisando do pedido para hoje, o troço vai chegar amanhã. É, que eu acho que o mais legal, eu acho que essa é o centro do episódio de hoje, de fato, é entender essa sinergia, né? Porque eu acho que o que é o mais legal de tudo é que tu falou uma coisa bem legal, que somos uma empresa vendedora e, né, e depois todo o organismo ele funciona para que isso aconteça. Mas isso é muito legal porque muitas vezes trabalhar em sinergia de fato possibilita estratégias inteligentes que ninguém estava pensando antes. Então, exemplo, sei lá, veio o Ariel lá e disse, porra, Henrique, ó, aconteceu tal coisa. Não, relaxa, tranquilo, que aquele cliente eu tenho crédito, aquele cliente eu consigo fazer isso, fazer aquilo, eu consigo deixar a nota para depois, eu consigo, né, colocar, sei lá, tem uma série de... Ou ao contrário também. Muitas vezes a gente da logística, a gente procura o vendedor porque é quem tem afinidade com o cliente. Uhum. E é ali que você vai buscar, se tiver algum problema, você busca alguma solução junto dele. Olha, fulano, aconteceu tal coisa. Tenta negociar com ele, vê o que dá para fazer para ficar bom para ele e para nós, sabe? Ah, uma entrega que certamente atrasou por causa das chuvas. Vamos pegar o exemplo disso. Tá, alagou, tal região não vai poder entrar. Liga para ele, vê o que ele acha que a gente pode fazer, nos retorna que a gente monta um plano em cima. Então, a afinidade com a parte de vendas, ela tem que ser alta, né? Para te fazer um trabalho bacana. Senão, se tu decidir por conta, sem pensar no vendedor, você não tá pensando no cliente, tá pensando em ninguém, você vai fazer o que tu acha que tem que fazer. E aí, às vezes, E que daí não é pode logística. não dar... Aí, que tá. Aí não é logística, entendeu? Exato. Aí alguém mandou alguma coisa acontecer, eu estou seguindo um processo, mas a logística ela é essa inteligência, né? Ela é a estratégia. Isso é um ponto importante, né? Que nós temos processos definidos dentro da empresa que, pô, isso aqui é o caminho natural e normal das coisas acontecerem. Mas imprevistos acontecem. Ainda mais na logística, né? E no Brasil, né? Vamos lá. Tem mais esse outro agravante. Então, e no Rio Grande do Sul, né? Que nós temos umas estradas sucateadas, falta de segurança, enfim. Então, isso tudo a gente tem que conseguir contornar para poder atender da melhor forma possível o cliente. Então, a gente tem os processos definidos, mas dentro dos nossos setores, nós temos uma determinada liberdade de ação, tanto para o próprio motorista, lá, né? Que na maioria das vezes, o que os motoristas... Não, eu sou orientado que eu cheguei no cliente, se deu qualquer coisa errada, assina aqui atrás da nota que eu vou levar tudo de volta. No nosso caso, não. Peraí, vamos entender o que está acontecendo. Porque, cara, a gente faz, sei lá, hoje são 25 caminhões que a gente trabalha todos os dias entregando, e cada caminhão sai com, sei lá, 30 entregas. Sim. Pô, são várias entregas. Então, óbvio que 99% das entregas acontecem do jeito normal. Mas tu vai ter aquele 1% ali, então tu vai ter, sei lá, 5 entregas num dia, que tu vai ter que fazer algum movimento diferente para que realmente ela aconteça e o dano no cliente seja minimizado. Então, por isso que a gente tem que ter essa ligação, né, do comercial, do faturamento, da logística, porque a empresa continue evoluindo e não pare, né? Sim. E dá pra gente pegar um gancho nisso que tu comentou em relação à frota, né? Vocês têm frota própria. Sim. Essa é uma estratégia de fato em relação a, pensando no que tu comentou de ser uma empresa vendedora, e aí sim eu ter mais autonomia em relação à entrega, isso é uma estratégia, ou ele é mais voltado a custo? Na verdade, não. Se a gente fosse analisar friamente custo, seria mais interessante para nós a gente terceirizar. Né? Porque aí tu não tem todo aquele envolvimento com questões trabalhistas, com funcionário que faltou, com, o fulano tá doente, tá de atestado, enfim, tudo isso. Por que a gente opera com frota própria? Nós operamos com frota própria por causa do nosso cliente. Então hoje, nós somos uma distribuidora, né? Então qual é o nosso negócio? A gente compra produto, armazena da forma adequada, faz a venda e faz a entrega. Então a gente não quer terceirizar esse tipo de serviço. É o serviço que a gente presta. Então eu tenho essa flexibilidade de um motorista meu não simplesmente chegar lá e jogar uma mercadoria dentro de uma loja. Ele vai lá, ele arruma o ponto de venda, ele já deixa organizado, ele faz a troca da validade, ele pega os produtos mais antigos, coloca o novo que chegou, os produtos mais antigos por cima para sair primeiro. Então, temos todo um cuidado e um treinamento nessa questão da logística, e por isso que a gente precisa ter o controle desse processo.
né? Uhum. Conheço várias outras distribuidoras que trabalham com terceirização. E tá tudo certo. Só que nós, pelo perfil do nosso produto e principalmente pelo perfil da nossa empresa, nós optamos em trabalhar com frota própria. E tu pensa assim, ó, Júnior. Você vai receber os teus produtos sempre pela mesma pessoa que tu conhece, talvez há 1, 2 anos, 3 anos. Você também vai acabar desenvolvendo uma relação de confiança com ela. Uhum. Então, isso é mais confortável para nós e para o cliente também. Ele Uhum. gosta de receber da mesma pessoa, sabe? Até às vezes a gente tem problema que a pessoa não confere direito o que ela pediu, porque a relação de confiança já tá tanta. Nem olhei a nota. Tu entende? Depois, se der algum problema, eu falo com o pessoal lá e aí a gente resolve. Confere aí, peraí. Eu sei que você conhece a pessoa, mas confere. Então, isso, na cultura da Sofia, a gente acredita que seja um certo diferencial. Sabe? Uhum. Não, legal demais. Eu realmente trago esse gancho porque a gente fala com muita empresa todos os dias. E essa muitas vezes entra na balança, né? Vale, não vale, faz sentido, não faz sentido, até mesmo com os nossos próprios parceiros. A gente estava falando aqui antes, porque eu tenho nosso ConnexLog, né? A gente tem tanto frota própria quanto também terceiro, né? Sim. Porque para a gente poder atender o Brasil inteiro na modalidade que a gente entrega, aí a gente teria que ter uma frota realmente absurda, né? Imagina. Então a gente realmente tem um tratamento, vamos falar assim, de homologação muito forte, muito crítico, muito rígido, porque diferente de vocês que já têm. Mas vocês também é B2B, né? Então vocês estão vendendo para lojistas na grande maioria das vezes. No caso do ConnexLog, eu também atendo B2B. Só que o cara que está entregando para mim realmente no interior de um determinado estado que eu não tenho volume para ter uma filial, aquele é meu cartão de visita. Exato. Independente de como foi o atendimento, o agendamento da coleta, a venda, a negociação, se o cara que estiver lá entregando, ele não realmente for adequado, eu perdi aquele cliente. Já era. Exato. Então, entendo demais aí a posição de vocês. E entrando agora já, inclusive, na história da Sofia, né? Li um pouco, vou falar um pouquinho do que eu percebi, me corrijam se eu estiver errado, e me ajudem a entender realmente essa movimentação que foi a partir de 2001. Isso. A expansão de fato, né? A Sofia Pet nasceu com uma empresa familiar, mas aí ela foi crescendo, foi entendendo aí que existiam outros mercados, mas a virada de chave foi em 2001. Foi 2001, isso aí. Como é que foi isso? Cara, assim, a Sofia ela surgiu em 93 de uma necessidade do mercado, porque, 93, né? Esse ano a gente completa 33 anos. Então, as indústrias faziam atendimento direto aqui na nossa região. A Sofia nasceu em Caxias, né? E aí os mercados menores, a gente só atendia com alimentação humana. Majoritariamente massas e biscoitos, depois massas de pizza, lasanha, massas de pastel, né? Massa fresca. Então, a Sofia iniciou fazendo esse atendimento. Como o atendimento ele era feito via indústria, a indústria ela não fracionava. Então, eu só posso te entregar uma caixa. Uhum. Aí o cliente menor, cara, mas eu precisava de 3 unidades dessa, 2 daquela, 4 da outra, não tinha como. Então, foi começando por aí que a Sofia entrou no mercado. Então, começou a comprar produtos, os clientes menores faziam pedidos fracionados, a gente fracionava e entregava. Começou com uma Kombi, né? Entregava de Kombi lá e assim que começou. Só que o que acontece? Esse mercado ele é um mercado bem disputado, um mercado bem complicado, né? E aí em 2001, a Nutriri, quando foi, o Gerson, proprietário da Nutriri, foi inaugurar a indústria, ele veio conversar com a gente e aí, cara... querem distribuir alimento para cão e gato, né? Nós estamos falando, né, de 25 anos atrás que quase ninguém dava ração para pet. Né? Exato. Ninguém dava ração. Daí eu, cara, vamos botar, coloca aí, entra dentro do portfólio e vamos começar a trabalhar. E aí a gente veio ao longo do tempo fazendo essa migração e essa mudança. O mercado pet foi um mercado que se desenvolveu muito, né? Hoje a gente ainda tem muito para desenvolver, mas se desenvolveu demais. E hoje, praticamente 90% do nosso faturamento é pet. Mas nasceu como Sofia Pet ou era outro nome? Não, era Sofia Distribuidora. É. Na verdade, até é Sofia Comércio de Gêneros Alimentícios. Esse é o negócio, é venda de alimento. E aí depois a gente foi migrando e aí agora ela virou Sofia Pet, né? Agora não, já faz mais tempo. Mas hoje no mercado a gente é mais conhecido na questão do pet. É porque eu vi que também tem outros produtos, vocês distribuem também outros produtos, né? Sim. Mas o que mudou, cara? Tu comentou assim que vem mudando, tem muito ainda pra mudar, mas o que mudou no perfil de consumidor real, assim, em relação a pet? Na visão de vocês que trabalham com isso? Porque a gente tem uma impressão, né? Eu tenho pet, eu tenho uma Golden já com 5 anos, que também é o xodó lá da casa, tem um gato também. Eu
olhando de fora, entendo, vivo isso dentro de casa, sei mais ou menos, mas e como empresa, né? O que vocês têm visto, né, em relação ao perfil de consumidor? O que tem mudado? Cara, o que mudou bastante com relação à questão dos pets foi... Primeiro, o pet deixou de viver na rua, começou a viver dentro de casa, né? Antigamente a gente tinha cachorro, ficava amarrado no fundo do pátio lá. Pra latir quando alguém passar na frente. Exatamente, né? No máximo que fazia, eu botava um aramezinho pra ele ter um vai e vem, né? Ele corria até a frente, voltava. Ele tinha uma função, né? Era basicamente uma função, ele não era um membro da família. É isso, exatamente. Ele ficava no pátio, né? E principalmente, ele se alimentava do que sobrava. Tipo, a galera ia lá e dava um resto de comida. Esse pet, aí ele começou a virar pet, porque antes ele era só um cachorro, né? Isso. Gato, então, Deus o livre, ninguém tinha. Era um problema ser dono de gato, né? Daí começou a ter essa mudança. Cara, perfil de consumo mesmo. Tu pega o perfil das pessoas. As famílias eram maiores, começou a diminuir o número de pessoas nas famílias. Hoje a gente já tem vários casais novos que já definiram que não vão ter filhos. Só cachorro, né? Gato, Só cães, gatos, enfim. Então isso tudo foi acontecendo e nós entramos nesse mercado antes desse início. Então a gente acompanhou todo esse crescimento, esse desenvolvimento do mercado. Só que hoje, se a gente for comparar com o mercado norte-americano, mercado europeu, a gente ainda está muito atrás. Hoje a gente tem... Eu te diria que por pesquisas que a Bimpet faz, hoje somente em torno de 50% a 60% dos pets se alimentam de ração. 40% ainda se alimentam de resto de comida. Então se a gente pegar, principalmente no nosso estado aqui, cidades do interior, cara, o cachorro ainda vamos encontrar cachorros que estão vivendo lá no fundo do pátio, amarrado, recebendo lá um resto de comida e é isso aí. Que não é um problema, mas não, só não seguiu a tendência. Isso. Ainda, mas está acontecendo, entendeu? E aí a gente começa a notar também, tipo, verticalização das cidades. Conforme a gente vai tendo uma moradia menor, o pet ele vai diminuindo. E aí a gente começa a entrar forte com o gato. Então o gato no Brasil hoje, ele cresce muito mais do que o número de cães. Aí a gente já tem uma projeção que até 2035 o número de gatos e o número de cães deve se igualar. Nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, isso já é um fato. Então já temos o mesmo número de gatos para o número de cães. Né? Aí também temos algumas outras crenças que às vezes atrapalham os gatos e às vezes ajudam. Né? Então, o gato ele é autossuficiente, é muito mais fácil ter um gato. Na verdade, ele também tem a mesma necessidade de carinho, de ter alguém presente na vida dele e tudo mais. Só que realmente, se tu vai sair no final de semana, tu deixa uma quantidade X de água e uma quantidade X de alimento, o gato vai tocar tranquilo. Por quê? Porque o gato, como ele, desde a evolução dele, ele nunca foi glutão que nem o cachorro. Claro, nós estamos falando de seres vivos. Nós temos exceções. Mas se tu pegar lá na natureza, o gato ele se alimentava várias vezes durante o dia de pequenos roedores, caçando pequenos roedores. O que o cão fazia? Vivia agrupado e ele tinha que matar um animal grande, porque eles viviam em grupo. Matava aquele animal grande, eles iam se alimentar, e aí quem se alimentava? Ele não sabia quando ele ia ter comida de novo. E ele vivia num grupo. Era 8, 10 comendo aquela mesma quantidade de refeição. Então quem comia mais rápido, comia mais. Então se tu chegar hoje pra um cachorro e tu largar pra ele às vezes 1 quilo de alimento, cara, ele vai comer tudo, ele vai passar mal, vai vomitar, mas ele vai comer, porque ele tem esse apetite maior, vamos dizer assim, né? Então se tu chega num cão e diz, não, claro, temos exceções, tem cães também que vão comer só o necessário, mas a maioria não. Eu vou passar um final de semana fora. Né? Vou passar um final de semana fora. Eu vou deixar aqui, ele vai comer num final de semana 700 gramas de ração. Vou botar 700, que hoje ele vai comer um pouquinho, amanhã ele vai comer um pouquinho. Não. Ele vai comer tudo hoje e amanhã... 2 dias sem comer. E amanhã ele vai comer o teu sofá, ele vai comer a cadeira, ele vai inventar alguma coisa, né? Trazendo gancho para a logística em relação a esse movimento que tu comentou, que eu achei bem legal, né? É lógico que daí sim existe um equilíbrio monetário em relação a preço, né? Sei lá, para um cachorro tu vai comprar um saco de 15, 20... Até tem uma dúvida genuína particular, né? Minha. Não tem uma ração de 20 quilos agora, tá diminuindo, né? É uma tendência isso, né? Tá, é uma tendência, porque assim, ó, tem algumas determinações com questão, inclusive, de ergonomia. Pro pessoal que transporta não poder carregar muito peso. Né? Porque então, eu tá dando uma reduzida nos pacotes. E tá reduzindo e o preço continua igual. Isso aí, isso aí. O que aconteceu? Isso aí. Mas tu falou em preço. A gente comentou também uma questão tributária que é bem importante a gente deixar claro aqui. Hoje, nossos produtos para pet, tá? De todas as marcas, então qualquer ração que a gente tá comprando hoje,
no mercado de qualquer marca, agropecuária, supermercado, enfim, 51% do valor que se paga é imposto. 51%. 51%. Por quê? Porque ele ainda não é tido como um produto de primeira necessidade. Apesar dos pets serem parte da família, né, serem apoio emocional durante a pandemia, teve muita gente que pegou animais e tudo mais, porque, cara, nós estávamos enlouquecendo dentro de casa trancada. Eu peguei a minha na pandemia. Exatamente. Então, assim, ajudou muita gente. A gente já tá com vários projetos, tentando entrar com projetos de lei para reduzir essa carga tributária. Nos Estados Unidos, 7%. Brasil, 51%. Então é louco. Isso... Então, hoje, um pacote que tu paga ali R$100 na ponta... E é sobrevenda, né, no caso de vocês aí também. Exato, sobrevenda. Então, eu ia falar em relação como é distribuição e não fabricante, se cascateia, mas sim, né? Sim, todo mundo entra junto no bolo ali e aí tu vai dificultando. Então, hoje, um pacote que tu compra lá na rua, que tu tá pagando R$100, tu poderia estar pagando 50. 50. Isso faria 49, com que no muito caso. mais pessoas... 49. Muito mais pessoas poderiam ter pets Sim, claro. e, principalmente... muito mais pets poderiam ter acesso a alimentos com mais qualidade, né? Então, fica aí, né, pra gente pensar o que a gente tá fazendo com os nossos pets. Eu falei antes que não ia tocar nesse assunto pra não chorar, cara. Mas não adianta. Falando puxando o gancho que tu comentou em relação à tendência mundial, né, das pessoas realmente trocarem, porque é um apego emocional, é uma companhia, né? No meu caso em específico, eu peguei a Ayla quando tava na pandemia, saí da casa dos meus pais, né, era home office. Sim. Saí da casa dos meus pais, comprei um apartamento, só que eu tava sozinho 24 horas por dia, porque também não dava pra sair pra rua, né? A gente não podia fazer nada, peguei ali peguei a Ayla. E realmente foi nessa época. E a tendência das pessoas no futuro, como tu comentou, e faz todo sentido, realmente. As pessoas tinham casa, moravam em fazenda, sei lá. Sim, moravam em fazenda, foram pra gigante. casa, aí condomínio, agora apartamento, e aí realmente, de fato, vai diminuindo. Essa tendência para a logística, ela até ajuda, eu acho. Olhando para o lado de antes era um saco de 20 quilos, agora é um saco de 5 quilos. E o valor monetário, sei lá, ali a gente está falando de basicamente, até o grão muda, a forma muda, o alimento muda, tudo, mas é o grão muito menor com o mesmo peso por quilo. Quando a gente fala de frete peso, quanto menor e mais eu puder transportar, a logística ajuda, né? Isso. Proporcionalmente, né? Se tu for pegar os pacotes menores, o valor agregado é maior, né? Isso, exato. Então, na logística, realmente, acaba dando, percentualmente falando, o custo vai representar menos. Não, equilíbrio. Exemplo, existem teorias que dizem, né? Por que a Apple, por exemplo, parou de colocar carregador na caixinha? Para diminuir o espaço e poder caber mais em um mesmo pacote de carga, em um mesmo pallet. Hoje se leva muito mais iPhones do que se levava no passado com um fone, com um carregador, com cabo, com um monte de coisa. Sim. É logística. Sem contar que eles vendem separado aí também, né? Não, isso, ok, mas é logística o assunto primário, não é upsell de venda, entendeu? O mercado pet ele tem crescido, a gente tem visto muita mudança, de fato, que tu comentou em relação às pessoas diminuírem a família, toda essa tendência faz todo sentido, vejo isso acontecendo no nosso dia a dia, aí, de fato, né? Mas existe um limite. Eu vejo que também outras tendências, falando particularmente da Sofia, mas em contrapartida, a gente também está falando de logística, porque são coisas diferentes que a gente está falando em relação a insumo até mesmo. Se, por exemplo, hoje as pessoas estão até buscando por outros tipos de pet. As pessoas estão buscando, tem mini porco, Sim. tem cabrito, tem vários outros tipos de animais aí que, como distribuição, vocês também têm que provavelmente pensar nisso, porque o insumo é diferente, né? Então, o que antes, por exemplo, eu comprava na determinada fábrica, agora provavelmente eu vou ter que diversificar aí o meu fornecimento, abrindo novas rotas aí realmente de pensamento no mínimo, para adquirir produtos e fazer, de fato, a distribuição, né? Essa é uma tendência das pessoas saírem também do cachorro e gato e buscarem outros ou não? Hoje, o que mais cresce no mercado, em número de animais, né? O que mais cresce hoje ainda é o gato. A gente falando em termos de percentual e números absolutos. Mas se tu for analisar somente percentual, como era um mercado muito pequeno de, por exemplo, pets exóticos que eles chamam, né? Então a gente tem agora crescendo bastante iguanas, né? Crescendo o número de coelhos, crescendo mini porco. Eu tenho um furão em casa.
né? Um ferret. É que óbvio, como a gente tá no meio, a minha esposa é veterinária, o meu filho então, nasceu no meio dos pets, ele adora bicho, então a gente tem, 3 cachorros, 3 gatos, um furão, né? Tem um ouriço pigmeu africano, aqueles albino, porquinho espinho, parece o Sonic. Então lá em casa é uma fauna vasta, né? Aí, meu. Então, assim, é uma tendência, mas até esses animais exóticos diferentes, né, chegarem num número expressivo, a gente ainda vai ter anos pela frente, né? Porque até em países mais desenvolvidos, tipo Estados Unidos e tal, esse número de animais, ele também não é tão grande. Claro, comparando sempre com cão e gato, né? Que é o que a gente, desde o nosso voo lá, quando tu falava de ter um bichinho de estimação, ou era um cachorro ou era um gato, né? Então, agora que a gente tá alterando. Tem pessoas que têm aranhas, né? Como pode pet. ter a ver né? com custo também, é custo mais alto. Também, porque daí, cara, tudo é né? diferente, mas assim, a gente convive também bastante com veterinários, né? Então, tu tem veterinários de animais silvestres, por exemplo, né? Que daí o cara é especialista em esses pets alternativos, assim, fugindo um pouco do cão e do gato. Mas, cara, tem pra tudo, né? Tem tendência, né? E hoje também um outro fato que acontece, que antigamente a gente pegava, por exemplo, cavalos, não era tido como pet. Hoje a gente já tem várias pessoas que consideram o cavalo um pet, entendeu? E aí tratam de uma forma diferente. Óbvio que a gente ainda tem uma galera que usa o trabalho como... o cavalo como uma força de trabalho. Então ele não é considerado um pet. Cara, quando tu passa a considerar aquele animal um pet, muda tudo. Então tu começa a criar todo um ecossistema naquele entorno de acessórios, de produto de higiene e beleza, né, de alimentação. É um cuidado, né? É todo um cuidado especial, porque agora ele não é mais um animal que eu tinha lá pra trabalhar, vamos supor, do cavalo. Agora ele não, é o meu bichinho mais de estimação. utilidade, é parte da família. Aquilo que a gente tá falando, né? Exatamente. E deixa eu perguntar pra vocês, porque o que acontece? Logística é legal, no falar do supply chain, na verdade, né? Ele é muito importante porque a gente tá falando de distribuição, a gente tá falando de produto na prateleira. O que acontece no caso de vocês atrasar uma entrega? O que acontece quando o produto de vocês não chega? Existe uma preocupação da logística de, por exemplo, já prever isso para, sei lá, vamos supor o cara lá de uma loja, ele pediu 100 sacos de ração. Mas eu sei que ele tem a capacidade de vender 80, mas eu vendeu 100, porque se, por exemplo, atrasar a minha logística, tem mais 20 ali de reserva, suplente, né? de reserva. Vocês pensam isso como distribuidora? Como é que é o impacto de quando, porventura, atrasa a carga de vocês? Isso até, eu costumo tocar esses pedidos que entram, eu sempre falo, semana A, semana B. Eu tenho rotas bem definidas. Todo dia eu sei para onde vai os caminhões e todo mundo sabe quando vai receber. Agora, existem casos onde um cliente pode ficar sem produto, ou um pedido emergencial porque a loja vendeu muito, ou um atendimento de qualquer natureza que seja emergencial. A gente sempre procura atender. Principalmente, eu sempre gosto de falar, principalmente dos vendedores da parte comercial, fecha um caminhão que eu mando. Fecha um caminhão inteiro que eu mando. Porque eu tô garantindo que vai ter rentabilidade para a empresa e a gente, tá atendendo o cliente, né? Claro, aí se não tem essa possibilidade, a gente dá o nosso jeito, né? Mas em geral a gente faz assim. É que se deixar pros caras do comercial, né? Vai socar. Amanhã recebe. Vamos lá. Pô, Ariel, não tá fazendo nada aí. Passei pedido de manhã, entrega de tarde. E existe algo lá na Sofia Pet que, se não for bem combinado entre comercial e logística, pode virar problema? Assim. Várias eu sempre falo pro Henrique que eu acho que é uma vantagem que o Henrique traça os nossos planos comerciais mês a mês. E a gente conversa muito. E eu acho que parte disso funciona bem porque ele escuta as nossas limitações que eu digo para ele da logística e a gente busca alternativa junto. Porque se ele podia simplesmente falar, se vira aí, meu plano é esse. E a gente sabe que a logística ia ficar toda atrapalhada, porque tudo depende de estrutura, tudo depende de pessoas, depende do teu quadro funcionário. Às vezes muda de um mês para o outro, né? Então, uma série de variáveis aí. Mas o fato da gente poder sentar e conversar o que nós vamos pensar para o mês que vem, quais são as estratégias, eu já adequo a logística aquele mês.
E eu já explico por A mais B, ó, isso aqui dá pra fazer, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá. E o que que muda, assim, muita coisa muda, lógico, né? Mas, exemplo, nessa reunião de guerra, vamos falar assim, né? Quando, sei lá, vamos olhar pro lado positivo, deu um pico de venda. O Uhum. que a logística precisa se adequar? Pois é, isso é um desafio mesmo, porque muitas vezes é que, como tu disse, a gente tem uma limitação, a gente tem uma capacidade de entrega. Mesmo tu tendo 100% de uma capacidade de entrega, você não vai conseguir operar com ela. Você vai operar, talvez, sendo eficiente com 75, 80, 85% dessa capacidade que você tem. Você não consegue, de fato, operar com 100%. Quando acontece isso, é a oportunidade que tu tem de fazer os teus 100%, né? Usar a capacidade máxima. Muitas vezes, o que que eu costumo fazer? Bom, eu trabalho com um plano de voo, digamos, durante a semana, aonde eu determino que o caminhão tem X entregas, com X tonelagem, eu dou uma vida tranquila para minha equipe. Então, e eu não uso, portanto, 100% deles. Quando a coisa aperta, quando a venda vem forte, aí eu busco esse 100% dessa capacidade dessa equipe. E faço isso com todas as outras. E muitas vezes eu faço, por exemplo, um dia de entrega, se a venda aumentou, os pedidos são grandes, né? Então, certamente eu vou fazer 2 vezes o caminhão ir lá. É o que eu tenho para trabalhar. Fora isso, só partindo para realmente buscar um terceiro para nos ajudar também. E já aconteceu? Já. Já aconteceu. Já tivemos que utilizar. E agora a pergunta do milhão, né? É melhor, é pior, na verdade, para Sofia Pet vender mais sem capacidade logística? Ou é vender controlado, mas com a linha redonda, com 100% da operação funcionando corretamente? Cara, pra mim sempre é pior vender menos. Né? Toda vez que puder vender mais, o Ariel tem que se virar lá. Mais ou menos, cara, porque essa pergunta ela é um dilema realmente, porque às vezes não adianta vender se o cliente fica Sim, se insatisfeito, tu vai cara. começar. Exatamente. Mas é que assim, o que que acontece? O que que a gente nota lá na empresa, tá? Isso é legal. A gente vem crescendo ano a ano, sempre aumentando participação de mercado, né? Hoje, dentro do estado do Rio Grande do Sul, na nossa região de atuação, as nossas marcas, elas representam em torno de 40% do mercado, né? Então, assim, a gente tem um volume grande, um volume bom mensal de venda. Só que Existe assim... uma recorrência prévia, Exato, né? Só que infelizmente, né, ou felizmente, a gente nunca... Não, vamos comprar agora mais 3 caminhões, contratar mais 3 pessoas, porque a venda vai aumentar. Não, é o contrário. Então, tipo assim, aí o Ariel entra lá... Cresce, organiza, Ô, meu, cresce. o negócio aumentou aqui, vamos ter que contratar mais gente, compra mais caminhão. Beleza, aí compra mais caminhão, contrata mais gente, entendeu? Sim. O que a gente tem uma maior dificuldade é quando acontece uma sazonalidade, não aquele crescimento sustentado. Então, por exemplo, a gente enfrentou agora o problema 2 anos atrás da enchente, né? Então, pô, nós tínhamos que dar um jeito de entrar em Porto Alegre. Cara, a gente teve que fazer um monte de coisa. O Ariel teve que se virar nos 30. Nós levava 6 horas de Caxias a Porto Alegre. É isso que Entendeu? é foda, né, cara? Aí abriu uma janela na nossa conversa, porque no caso de vocês incorporaram a operação tanto do core business de vocês, que é a distribuição de alimento, né? Pet, mas também é uma transportadora, cara. Exato, Sim. exato. Então vocês têm que meio que se virar nos 30. Exato. E aí, no momento desse, né, cara, a direção, provavelmente, da empresa de vocês fica lá com dor de coração. Se eu tapar um buraco, abrir outro, e assim funciona 24 horas por dia. É um problema. Existe esse dilema lá na empresa de vocês, ou ela já está incorporada de uma Cara, maneira que sai fluido? Já tá no DNA No já core, e já vai automático, entendeu? Então, tipo assim, ó, vai acontecendo as dificuldades, vão surgindo alguns entraves, ou seja, aumento de venda, que daí é um entrave bom, né? Um problema bom, é isso? Mas também a gente enfrenta, às vezes, problemas de tipo assim, cara, a gente tá organizado esse mês pra vender X, começou o mês, tá indo tudo certo, tudo tranquilo, aí quando chega nas últimas 2 semanas, vira 2X. Aí o Ariel enlouquece lá, diz, meu Deus, Eu acho que um bom exemplo para ele saber é a última incorporação, né? Que houve. Ah, sim. A gente fez uma última incorporação e precisávamos atuar, já começar o ano vendendo e operando. Então não havia toda uma estrutura pronta, não havia equipe pronta. Cara, é o tipo de coisa, e é o que eu falo com o Henrique às vezes, cara, a determinação é essa, nós temos que fazer, a gente vai ter que fazer.
Então aí tu senta e faz, cara, faz dar certo. Aí Tem que arrumar um jeito de fazer, né? esquece as tuas limitações e vai fazer, né? Hoje, claro, aí passando o tempo, tu se estrutura melhor. Mas a gente já passou por isso, eu acho que o ano passado, né? Daí, janeiro de 25, a gente adquiriu uma empresa 25. que é uma região que nós não atendíamos. A gente Uhum. adquiriu essa empresa, começou a atender também. Claro, na aquisição a gente manteve a equipe, né? Mas aí teve alguns que não quiseram ficar, permanecer, enfim, tranquilo. Só que assim, essa empresa ela trabalhava num formato um pouco diferente do nosso. Então a galera entrou e aí disse, meu Deus, mas vocês estão muito loucos, vocês querem que a gente Aí não... tu pensa Cara, o choque de cultura, vamos lá, diretrizes, cultura, tudo ali. janeiro agora fez um ano, né? Então eles já estão há 1 ano e meio conosco, né? Então tanto a equipe do comercial quanto a equipe da logística já se organizou e agora já entrou no ritmo, entendeu? Já tá tudo certo. Então, só que no início, toda mudança no início, né, é mais complicado. E esse mês agora estamos passando por uma nova mudança, a gente tá trocando de CD em Porto Alegre, né? O Ariel também já tá bem louco. Isso aí. Baita um gatilho que tu trouxe, né? Como Mas é que tá sendo isso aí? É tudo melhorias pra gente melhorar esse processo, né? A mudança tá aí, a mudança tá sendo como tem que ser. É igual fazer a mudança da casa mesmo. Não tem muito mistério. Tu vai. Tive mais um filho e aumenta o quarto, cara. Vai levando vai e fazendo, vambora. vai fazendo, vai dar uns problemas, daí tu vai lá, resolve. Não é um plano assim perfeito, não existe isso. A gente vai lá atrás, organiza, deixa tudo direitinho. Daqui a pouco o Ariel entra na sala lá e diz assim, ó, não vai dar aquilo lá. Tá, Ariel, senta aí como não vai dar, Ariel, tem que dar, vamos fazer alguma coisa. Eu já prometi. Não, mas não cara. tem como, porque daí tem isso, tem aquilo. Ariel, vamos contratar 2, 3, então tá, beleza. Aí acho que dá. Daí ele vai. E daí eu puxo, eu falei a respeito disso, cara, porque tem muita empresa que fala no Brasil, não porque não vende, cara, porque vende demais e não consegue entregar. Sim. Porque aí começa a perder, aí vira uma bola de neve Confusão de absurda. estoque. E aí gera uma tensão dentro da empresa, porque pressão é bom, tensão é ruim, né? Gera uma tensão em todo mundo e ninguém gosta naturalmente de trabalhar desorganizado. Sim. E quando a logística ela não funciona de forma fluida, pode ser a empresa vendedora, a melhor, né, venda do universo. Não vai dar certo, cara. Entendeu? Não tem que ter uma sinergia. Tu vai gerar interessante. um pico de estresse que talvez até as pessoas que trabalham não vão querer mais nem estar ali. É que tá. Falando inclusive da questão da parte do comercial, né? Tipo, bom, imagina tu como um vendedor, toda vez que tu vai lá, combina um negócio, faz o pedido, Não tudo vem, certo, cara. e não vem. Não E não vem, é. e não vem. Ou vem faltando, vem com um erro, vem... Sabe? Ou tu foi mal, o entregador foi mal educado com o cliente, sabe? Ou não quis colocar onde o cliente pediu para que o produto fosse colocado. Então, cara, aí o próprio vendedor acaba... Não tem como trabalhar nessa empresa, né, cara? Eu vou sair porque não tem bagunça. como, cara. É só estresse, só incomodação. E no caso de vocês, eu sei que, por exemplo, em mercado, existe a compra de gôndola, né? Existe Sim. meio que leilão, assim, de tu poder comprar um determinado espaço que tem maior visibilidade e aí tu vai ter maior concorrência, né, em preço. Existe no segmento de vocês também ou não? Sim, até porque, inclusive, a gente atende supermercado também. A gente faz toda a questão do autosserviço e também faz o canal especializado, né? Então, sempre tem algumas negociações de posicionamento em loja, tem negociações de espaço na gôndola, tem negociações de ponta de gôndola. Sempre tem alguma... E em termos de logística, atender mercado é uma arte, né? O mercado ele é bem complicado. Ele é bem... A previsibilidade é complexa, né? Um pet shop, uma agropecuária, o contato é muito mais ali, é tranquilo. Agora, um mercado, meu amigo, tu entra na fila, ou se tu não é agendado, mesmo sendo agendado, tu vai entrar na fila e entendi. vamos ver. Entendi. E vamos É que ver. aí, assim, cara, o mercado ele incorpora muitos fornecedores, né? Então tu, chega lá pra tu fazer uma entrega, vamos supor, numa agropecuária. Naquele dia, aí tu vai entregar numa agropecuária, naquele dia o cara vai receber a tua carga e mais uma, entendeu? Mais 2 no máximo. Cara, tu vai no supermercado, o cara vai receber 50 entregas, 100 entregas, sei lá, naquele dia. Então ele tem 2, 3, 4, 5 conferentes, ele tem algumas docks, então ele também tem uma limitação de recebimento. E aí tu acaba tendo que, às vezes, vai pra fila. Também temos outros casos, produto perecível tem prioridade. Então, tu tá ali na fila um tempão, mas chegou o cara da carne. Passa na frente porque tem que descarregar, não pode ficar parado. Porque isso vai dar uma... Eu puxei esse gancho também, cara, porque vai ter uma mudança agora, já tá aprovada em lei, na verdade, a nova tabela da NTT, né, que ela fala lá a respeito de coleta e entrega de alta performance. Estão cientes? Sabe? Estamos sabendo. A coleta de alta performance foi determinada por lei agora, que é considerada quando a contratação for feita para coleta e distribuir... sei lá, eu cheguei na empresa e coletei em até 3 horas. Ou a entrega, né? Esse serviço de coleta e entrega. Se a contratação for assim, é mais barato o frete.
Tem e não uma... mais caro, para não ter o custo de hora parada, entendeu? Sim. Só que Mas tem a ver também com o preço que o dono do negócio vai fazer o frete, né? Por exemplo, nosso problema, a gente está tendo um problema com o transportador que ele faz um frete X para nós. E esse frete é tabelado. Uhum. Se você não faz o frete tabelado, tu acaba sendo passivo de multa agora. Sim, tu tem que respeitar a tabela Não, da tem que NTT, ter né? a tabela da NTT, aí que Respeitar tá. isso. Não, isso, mas eu puxei esse gancho por causa disso que tu comentou. Não é da escolha na grande maioria Sim, das o tempo vezes. que eu vou levar pra entregar. O tempo que eu vou levar pra entregar, cara. Não, nunca é. Então, Escolha. em tese, Sempre é como em dá. tese, sempre é de alta performance. É. Só que o preço muda ou não muda? Sim. Exemplo, contratei o motorista, no caso de terceirização, para fazer uma coleta de alta performance, para coletar e sair em até 3 horas. Mas por assuntos adversos, o cara não conseguiu. Muda a tabela ou não muda? Assim, como é que eu cobro? Como é Eu que eu continuo cobro, cara? cobrando o outro, eu cobro o novo agora, porque ele Isso, demorou mais de 3 horas. Isso. Uma dúvida também agora relacionado a quando vocês têm a frota própria de vocês. Tu comentou agora, né, Ariel, em relação a que tu sabe todos os dias o que tá acontecendo com cada caminhão, para onde que ele tá indo, qual a capacidade e tudo mais. Mas, e se a venda, se surge uma oportunidade de venda em algo fora da rota? Uhum. Como é que tu personaliza para que isso aconteça? Ou como é que é prazo de venda para realmente permitir com que a logística se organize? Normalmente, o que a gente faz, tá? Porque essa questão da organização da nossa logística, ela já começa no comercial. Se o comercial for desorganizado, se o comercial atender fora de rota, aí vai começar a dar confusão lá no pessoal da logística, daí o Ariel tem que resolver. Então, o que acontece? Normalmente, tá? 99% dos casos, os nossos vendedores, eles têm um roteiro a seguir. Então, como é que a gente programa? Por exemplo, vamos pegar uma cidade tipo, sei lá, Bento Gonçalves. O cliente sabe que o vendedor vai vir aqui em Bento atender na terça e o nosso caminhão vai estar lá entregando na quinta. É o normal. Mas, o que pode acontecer? Aí, às vezes, acontece, tem um cliente que abriu, aconteceu alguma coisa extraordinária fora. Esse cliente, ele vai solicitar uma entrega, ou até assim, às vezes eu vou ter um evento no final de semana, né? Pô, surgiu agora, Ariel, vamos ter um evento lá. Henrique, não tem problema, mas assim, vai ter um custo para nós poder fazer isso daí. Aí a gente, como comercial, também tem que analisar se esse custo vai valer a pena ou não e se a gente consegue adequar com alguma outra coisa. Então, mas não é caminho para algum outro lugar, não dá para nós colocar numa master, né? Que a gente também tem veículos menores. Vamos colocar numa master, o cara vai lá só fazer essa entrega e volta. Então, isso tudo depende também de como é essa coisa diferente que a gente vai ter que fazer pro cliente. Então, a gente tem N maneiras de resolver. Mas, normalmente, os nossos clientes, eles já estão acostumados, eles sabem que, tipo assim, vacaria, o vendedor vem a cada 15 dias. Se não for a semana do vendedor vir, não adianta ele pedir, porque ele sabe que ele não vai receber. A não ser que, como diz o Ariel, fecha um caminhão que eu mando. Então, se ele fechar um caminhão, a gente manda, não tem problema. Então, a gente tem formas de resolver, mas, cara, depende muito caso a caso. Trazendo brasa pro meu assado, né? Agora falando de criticidade, Vendendo né? um pouco Isso. a carga Vamos expressa. lá. Num caso de feira, que nem tu comentou, se eu tô decidindo, é muito difícil eu decidir da quinta pro sábado participar de uma feira por 1 milhão de razão. Sim. Mas a gente vive num mundo em que tudo pode acontecer, né? Dinâmico. Quem duvida de qualquer coisa é maluco. Se porventura acontece uma oportunidade dessa, eu duvido que o Henrique vai negar a venda. O Henrique vai dizer, vamos dar um jeito de vender, vamos dar um jeito de acontecer. Existe casos de cargas críticas lá para vocês que por algum motivo adverso, vocês têm que realmente personalizar a logística ou contratar realmente um terceirizado para fazer aquilo acontecer? Tem muitas redes de mercado grande, principalmente, que eles têm as séries de critérios deles, né? Então, você tem que se adequar aos critérios dele, inclusive seja horário de atendimento, agendamento, paletização, tamanho de caminhão, às vezes até vestimenta da pessoa. Então, você tem que seguir aqueles critérios, senão simplesmente, olha, se você não tem esses critérios, você não vai ser recebido. Né? E aí tu tem que acabar, às vezes, mudando ou até fazendo a contratação de um terceiro para poder resolver aquele problema, onde, na maioria das vezes, aquele pedido em si não se paga. Mas tu tem uma relação com esse cliente que tu quer ter um cliente por mais 20 anos, 30 anos, 50 anos, né? Sim. Nós temos clientes lá que estão com a gente desde que a Sofia começou. Né? Os nossos representantes comerciais também, nós temos um representante nosso lá que está com a gente há 22 anos. Né? O Paulinho
Nosso motorista tá 25, 26 trabalhando com a gente. Não, até porque uma nova marca, assim, independente se for supermercado ou se for uma agropecuária que tu comentou, a partir do momento que eu coloco uma nova marca na minha gôndola, eu não vou botar por 15 dias e tirar, né? Não. Não, tu Vai tem permanecer. A princípio é para permanecer, porque Exatamente. quando eu decido no meu supermercado começar a vender uma marca, não é apenas para diversificar portfólio, é também Sim. para pegar clientes que já conhecem aquela marca para trazer para o meu Perfeito. mercado, né? Exato. Então existe toda... E pra tu entrar num supermercado, tua marca entrar num supermercado é uma negociação longa, Violenta, né? demora, não tem espaço, porque a gôndola não estica, não é de elástico, que nem eles dizem, né? Uhum. Mas pra Então sair essas- é rápido, né? Ó, cometeu 2, 3 erros, te tira. E é nessas horas que daí a gente acaba precisando, às vezes, e não pode fazer muita conta. Uhum. Tipo, cara, eu tô tentando entrar nessa rede aqui faz um tempão. O cara disse, cara, beleza, só que assim, eu preciso que tu me entregue amanhã. Uhum. Cara, a gente vai lá, Ariel, nós vamos ter que dar um jeito aqui pra entrar lá. Essa vez vai ser um problema, mas depois nas outras a gente vai deixar organizado e aí tá tudo certo, Sim. né? E como é que funciona assim para vocês a questão da composição da agregação do valor do frete não sei, na nota que vocês vão prestar lá pro cliente, né? Vocês fazem assim, vocês destacam o transporte ou não? É tudo Não, na mesma é nota, tudo tá junto. incorporado. Já é incorporado dentro do preço do produto. Cara, na verdade, se a gente fosse fazer separado, ele até, em questões tributárias, eu acho que até seria vantagem. Uhum. Só que às vezes isso dificulta o entendimento do cliente. Uhum. Porque aí o cliente ele vai chegar na nota lá para poder fazer o cálculo do preço que ele vai vender e isso acaba atrapalhando. A gente já tentou trabalhar dessa forma e aí o cliente não conseguia agregar o valor do frete, por mais que vem destacado, vem tudo ali. Começou a dar N confusões com relação a termos de valores para ele vender. Uhum. E aí a gente teve clientes que, se for assim a gente nem vai trabalhar mais, porque para nós é mais complicado, é mais difícil. Eu fiz essa provocação, cara, porque é uma tese que eu defendo demais também, que é a partir do momento que a gente une a logística para dentro da composição de custo da companhia, a coisa ela funciona de uma forma muito mais orgânica. É a minha tese. Por quê? Normalmente a gente vive um mundo onde é preço do produto mais frete. Sim. É assim que funciona, é assim que o mundo gira, entendeu? Sim. Só que o que acontece? A partir do momento que tu apenas usa o frete como realmente algo para tu tirar do ponto A e colocar no ponto B como destaque, tu esquece realmente todo o entorno daquilo que é realmente o produto na gôndola na hora certa, no espaço correto. Tu tem que entender realmente a cadeia de fornecimento que, às vezes, tu conseguir antecipar o que era de 10 dias de distribuição, tu conseguir antecipar para 2, significa que tu não precisa ter 8 dias a menos de estoque no teu galpão, então é dinheiro menor, é menos dinheiro parado. Então tem todo um entorno que isso acontece, tanto realmente com inbound e outbound, que as pessoas não pensam muito. Provavelmente vocês, desde o princípio, já foram assim, porque Sim. é a frota de vocês, Sim. sabe? Mas não é a realidade que a gente vive. E muitas vezes a gente achar caro ou barato um transporte depende de uma série de fatores. Às vezes nós, como transporte urgente, emergencial, o cliente de fato liga para nós, né? Toca meu telefone. Quando eu já tentei a transportadora A, B, C, D, E, ninguém faz esse negócio acontecer, aí a gente é acionado. Quando eu passo o orçamento, às vezes, em determinados casos, o cliente acha muito caro. Sim. Só que aí, caro comparado a quê? Caro por quê e de que maneira, né? Quanto custa tu perder teu cliente? Quanto custa tua máquina parada? Quanto custa realmente tu deixar toda a tua cadeia produtiva ali em 2 dias sem a matéria-prima necessária para tu colocar o produto na roda, sabe? Então existe uma série de fatores aí que a gente tem que levar em consideração que provavelmente vocês já fazem isso. Sim. Sabe? Não sei se consciente ou inconsciente lá desde o princípio dessa questão, mas é algo muito importante que a gente não fala, né? A gente tenta ao máximo possível fazer isso acontecer. Para ir meio que pros finalmente, como é que tá para a questão de distribuição futura, assim, na visão de vocês? Vocês podem até falar da Sofia Pet ou do mercado de distribuição pet como geral, né? Como é que é a questão de futuro, assim? A questão a gente falou assim antes em relação a gatos e tudo mais, né? Mas é uma crescente, assim, exponencial ou existe uma tendência em comparação a países desenvolvidos, onde realmente para a logística tem que já pensar em diversificação, pensar em ir para outros estados? Como é que tá essa visão aí de vocês? Cara, a gente sabe que o mercado ainda tem muito para se desenvolver no Brasil, então a gente vai ter mais alguns anos ainda de crescimento sólido na questão do alimento pet, mas a Sofia sim, né, pensa em também diversificar, ter outros produtos, né? A gente teve agora, começamos a distribuir a linha da Unicharme, porque a Unicharme adquiriu a Nutrilli, então a indústria que a gente distribui, exclusivo, né?
foi adquirida por uma empresa e a Unicharme hoje no Brasil, ela trabalha com fraldas absorventes, então linha humana. Uhum. Né? E agora nós vamos começar a distribuir esses produtos também. Que também é um mercado que tem uma certa sinergia com o pet, não é para o mesmo público, mas o sentimento de quem compra é o mesmo, Entendi. né? Então, tipo assim, pô, tu vai comprar pro teu filho, ou tu vai comprar pro teu pai, vamos supor que a gente também tem fraldas adultas, né? Uhum. E tu vai comprar pros teus cães, que, cara, é parte da família. Então a gente vai continuar atendendo a família, só outros membros da família agora, né? Então a gente também tem essa visão, né? E a questão da distribuição, teve muito tempo que se falou que a distribuição ia acabar, que ninguém mais ia trabalhar com distribuição, que as indústrias iam começar a fazer atendimento direto, né? Ia tirar esses caras ali do meio e tudo mais. Só que aí a gente entra num outro ponto. O que a Sofia faz? A Sofia, ela resolve o que a indústria não consegue resolver. Então hoje, a indústria não tem condições de fazer o que nós fizemos. É muito difícil. Nós temos alguns concorrentes que trabalham com venda direta e a gente ouve muito dos clientes a respeito de qualidade de entrega, o estado que os produtos chegam, tempo de entrega. Então, assim, hoje, a Nutrir, ela trabalha com uma programação de pedidos. Sabendo disso, eu não posso deixar o meu cliente à mercê desta programação da Nutrir. Então eu tenho que ter o estoque que a Nutrir não consegue ter. Eu resolvo esse problema para ela. Exato. A Nutrir hoje, para poder fazer uma entrega, para emissão de uma nota, eles demoram, porque, pô, é uma indústria. Então é diferente. Eles não conseguem emitir o mesmo número de notas que nós emitimos dentro da Sofia. Porque o processo deles, como é indústria, tem todo um controle diferente do nosso. Então eu sempre digo pra quem vem me perguntar, os outros distribuidores da Nutrir, né? Cara, e aí, tu acha que daqui a pouco os caras vão fazer venda direta? Cara, enquanto tu estiver fazendo teu trabalho direito e resolvendo o problema da indústria, eles não vão complexo, acabar com a distribuidora, porque não é fácil. Assim como a questão da logística. Né? Tipo, cara, as transportadoras vão acabar, todo mundo vai comprar caminhão. Cara, nós temos frota própria. Mas a gente sabe, o Ariel tá aqui, o quão difícil é. E o custo disso E o custo é absurdo. Vou te falar, é outro business. É Exatamente. outra coisa, sabe? Claro, hoje o que a gente faz? Na maioria das vezes, a nossa carga, ela sai completa. Né? A gente consegue ter isso. Mas, cara, se é uma empresa que a gente tá operando lá com 50% da capacidade que eu tenho da minha equipe de entrega, o meu custo é muito alto. Então vale muito mais a pena eu terceirizar, porque tu vai sair com a tua carga completa. Porque tu vai juntar o da minha empresa com a do outro, e tu vai completar. Então a transportadora, ela é necessária. Né? Enquanto ela estiver resolvendo esse problema, tá tudo certo, vai ter mercado para todo mundo. Ela é especializada nisso, né? Exatamente. Ela é especializada nisso. Então ela investiu em pessoas, ela investiu em tecnologia para fazer aquele trabalho que eu acho que uma indústria, por exemplo, não vai conseguir dedicar tanto esse tempo quanto essa tecnologia e tudo para fazer isso. E para o futuro, assim, Ariel, o que tu acha que é uma tendência para o mercado de distribuição? Estamos falando de... Aí tem 1 milhão de coisas, né? Que pode comentar. Tanto o Brasil, nosso estado, segmento. Eu penso assim, é muito... Eu já vi ao longo desses anos tanta ideia diferente e legal, assim, tipo... Eu sou apaixonado pelo Uber. O cara que criou o Uber, olha a ideia dele, a genialidade dele. E, claro, as pessoas trouxeram isso dentro da parte de transporte, da logística. Então, o que eu penso, assim, para mim hoje, máximo é a gente investir mais em tecnologia, que o cliente enxergue mais como a gente está trabalhando para tornar aquilo um diferencial competitivo. A gente está entrando agora com um sistema de gestão na nossa frota, onde a gente vai poder indicar para o cliente, explicar para ele, olha, teu pedido tá... Ele vai acompanhar no mapinha, teu pedido tá indo aqui, vai demorar tanto tempo, tem essa previsibilidade. Eu acho que isso daí já é, de certa forma, um diferencial. Né? Dentro das transportadoras, das distribuidoras que a gente conhece, quase nenhuma faz esse acompanhamento de rastreio e tudo mais, que nas transportadoras já é algo comum e normal. Tipo, cara, se tu não tem isso, nem arranca, né? Nem entra no mercado. Nem desce pro play pra brincar, porque não vai rolar. Porque eu acho que o que dá pra dizer, assim, que o futuro real da distribuição não é só vender mais. É entregar com mais previsibilidade, com mais qualidade, com mais controle. Exatamente. Isso que tu comentou, trazendo para o nosso meio, né? Por que não o nosso cliente contratar direto a Latam? Porque eu sou um intermediário, certo? Eu sou como se fosse uma distribuidora de frete aí das companhias aéreas, né? O meu fornecedor é a Gol, Azul e Latam, só que tanto para mim quanto para todo mundo. E por que não contratar direto? Cara, porque esse fino trato em relação os pequenos detalhes, eles não acontecem.
É igual querer virar um transatlântico. Deu na ideia do... Enxergamos o iceberg e vamos virar aqui. Não deu tempo. Funciona. Tu tem toda uma máquina que tu tem que conseguir virar para que aquilo aconteça, né? E da mesma forma como a distribuidora, como a ConnexLog, né? Falando de companhia aérea, a gente consegue ser mais ágil, a gente consegue ter realmente o fim do trato, a gente consegue se personalizar, ser muito bom no que a gente faz, que é a ponta de atendimento, né? Que é a ponta da qualidade ali, realmente da satisfação do cliente. Eu acho que esse que é o nosso grande... detalhe aí. Certo, pessoal? É isso aí. Muito obrigado mesmo. Acho que esse papo rendeu demais. Acho que foi muito bacana a gente poder abrir realmente abrir a mente das pessoas em relação ao como é que funciona essa distribuição. Falamos bastante aí sobre pet e fica aí o convite, na verdade, né, para todo mundo que puder tanto nos assistir, que chegou até aqui, que compartilhe realmente esse episódio, que segue, curta aí, tanto a Sofia Pet, né? Onde é que o pessoal pode encontrar as redes ali de vocês? @Sofia Distribuidora. Então é isso aí, @Sofia Distribuidora. Muito obrigado até aqui e até a próxima.